Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que Ele possa hoje confortar você, ensinar, colocar diante de você coisas novas que você possa aproveitar para a tua vida. O título da mensagem de hoje é Chamados por Outro Nome. Não vou escrever agora no quadro, porque nós temos aqui a letra do hino que nós cantamos por ocasião da entrega dos dízimos e ofertas. E você vai poder nos acompanhar aqui lendo conosco também. Lembrando que este ministério, ele encaminha os dízimos e ofertas para alguns projetos específicos. Eu acabei de mencionar com a igreja sede, nós estamos em pleno projeto de construção da igreja. É um templo com capacidade para 100 pessoas, mais salas anexas para as crianças e uma estrutura para transmissão de vídeo. Fica-se a rua Frei Lívio Paniza, número 530, bairro Campo Comprido, Curitiba, Paraná. Você vai poder nos visitar em breve com a graça de Deus. E além disso, também desenvolvemos outros projetos evangelísticos apoiados por materiais que são produzidos pelo Ministério e disponibilizados gratuitamente para quem tem interesse. Exemplo, temos aqui alguns folhetos. Esse que fala sobre o juízo de Deus, algo que está em curso no céu agora, muita gente não sabe disso. E esse aqui que trata da revelação da besta do Apocalipse. Tem muita coisa interessante, não só interessante, mas importante para os dias de hoje aqui nesse material. E esses são só alguns. Nós temos folhetos sobre a saúde física e espiritual, sobre o Evangelho da Salvação, enfim. Se você quiser conhecer todos os títulos, entre em contato conosco e peça. A única coisa que nós pedimos é que o material não fique parado na tua casa. O material está aí para circular. E aí, com os recursos que entram, poderemos fazer mais. Temos também material para o discipulado, são séries de estudos em formato de perguntas e respostas. Um deles está aqui, é intitulado O Plano da Salvação do Homem. Acho que o título se autoexplica, não preciso falar muito. Também é gratuito e você pode solicitar. Caso você queira pedir os materiais ou encaminhar dízimos e ofertas para este ministério, as instruções nós passamos por WhatsApp. Tome nota do número, por favor, DDD 41 99509 8425. Agora sim, nós que aqui estamos, vamos nos colocar em pé e aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução enquanto estivermos louvando a Deus. A letra está aqui, para aqueles que não sabem, podemos cantar juntos. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Contanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento
nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, humildemente nós suplicamos ao Senhor que recebas com alegria as ofertas que vieram de corações voluntários e entregues a Ti. Abençoe, Senhor, cada um aqui dentro das suas atividades, prosperando, Senhor, abrindo portas, resolvendo problemas, enfim, fazendo aquilo que é necessário para que cada um tenha o suficiente. Pedimos que concedas a cada um também sabedoria para administrar bem aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos. Que tenham em abundância para o seu lar, para abençoar os pobres e também a sua causa. Pedimos a Deus que possa nos conduzir nesta segunda hora. Esteja, Senhor, nos alimentando com o pão da Tua palavra, dando-nos um pouco da verdade eterna, aquela que servirá não só para hoje, mas para todos os dias das nossas vidas. Dá-nos corações abertos para receber e também, Senhor, mentes sábias para colocar em prática aquilo que o Senhor há de nos ensinar. Quero me colocar em Tuas mãos, pedindo que não seja eu, mas que o Senhor Jesus, o Teu Filho amado, tenha plena liberdade de falar por meu intermédio ao Teu povo. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora sim, vamos apagar o hino para que nós tenhamos um espaço e possamos trabalhar um pouquinho no tema de hoje. Digo a vocês que o tema de hoje ele exige não tanto a escrita, ou seja, não é muito um tema de você olhar para o caderno e ficar usando a caneta. Mas ele é um tema que ele exige um pouco mais de meditação, né? Você considerar o desejo de Deus para a tua vida, à medida em que vamos lendo e vamos ponderando. E nós pretendemos fazer aqui uma tabela que eu acredito vai nos ajudar a compreender a mensagem. Então, como havíamos dito, aqui está o título, Chamados por Outro Nome. O tema da nossa meditação está no livro de Isaías, capítulo 65, a partir do versículo número 1. Cada um pode pegar a sua Bíblia, independente de qual ela seja, eu acredito que vai coincidir o capítulo. Isaías 65, versículo número 1. Ali o Senhor diz o seguinte: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. E por outro lado, ele também diz: a um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Estendi as mãos todo o dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. E dizem, retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz e um fogo que arde todo o dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes,
e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes. E os meus herdeiros herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscar. Mas a vós, que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito, e deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. E o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Aqui o Senhor apresenta uma mensagem destinada ao povo de Israel em primeiro lugar. O povo de Israel estava dividido em duas classes de pessoas nesta época. Uma classe era a maioria, a outra a minoria. Para quem já estuda a Bíblia, não é difícil de deduzir qual seria a maior classe. Normalmente a maioria é fiel a Deus ou é rebelde contra Deus? Rebelde, certo? A maioria é rebelde, enquanto a minoria é fiel. E aqui, na mesma mensagem, o Senhor retrata um recado, ou aquilo que vai acontecer com os rebeldes e com os fiéis. E apresenta um contraste entre o destino de um e outro. Isso depois de apresentar outro contraste, que era entre as obras de um e as obras de outro. E eu gostaria de colocar isso numa tabela. Nós vamos ver aqui a tabela dos justos e dos rebeldes. Está aqui. Justos e rebeldes. Agora, para ficar mais claro aquilo que nós estamos estudando, acho que vale a pena considerar um local onde esse texto aqui do versículo 1, ele é repetido lá no Evangelho. Esse texto do versículo 1, ele tem a ver com a experiência de Jesus. Porque Jesus também estendeu as mãos todos os dias para um povo que era rebelde e contradizente. Enquanto que... Tá para cá. Existiam outros que não conheciam, que nunca tinham ouvido falar de Jesus e vieram buscá-lo. Certa vez os gregos disseram, nós queremos ver a Jesus. E Jesus entendeu que isso era sinal de que muitos ainda viriam buscá-lo. Muitos teriam interesse nos princípios da verdade. Muitos estariam cansados da hipocrisia do mundo, cansados da politicagem, cansados desse viver pela aparência. E eles queriam a essência, queriam a substância. E aí eles buscariam isto no Salvador Jesus.
Os gregos queriam ver a Jesus, mas havia um povo que tinha o privilégio da companhia dele durante todos os dias e não valorizava. Era o povo de Israel. Em relação a Israel, Jesus podia dizer: todos os dias eu estendi a mão para um povo rebelde e contradizente. Os fariseus procuravam uma ocasião para pegar Jesus em contradição. Estavam sempre procurando fazer uma pegadinha, por assim dizer, para ver se ele caía no laço. Em vez de aceitarem o Salvador, o Filho de Deus, que estava ali disponível, eles estavam procurando derrubar o reino de Deus, tentando envergonhar o Filho de Deus. E Jesus, com tristeza, viu isso. No Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 36, Jesus disse assim para os judeus: enquanto tendes luz, podem achar lá, enquanto tendes luz, espera todos acharem, né? João 12, versículo 36, fiquem à vontade, podem tomar o tempo necessário aí, tá? Vamos lá. Enquanto tendes luz, ele disse, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então o problema era o orgulho, porque eles queriam ter um status diante das pessoas. No caso, na época, era pertencer à sinagoga, né? E o pertencer à sinagoga era o equivalente a pertencer à igreja hoje. Né? Como é que eu vou abandonar a igreja dos meus pais? Eu vou continuar lá. Mas para eu continuar, eu não posso dizer que eu aceito Jesus. Eu não posso dizer que eu aceito a sua verdade como está escrita na Bíblia. Então, é melhor eu ficar calado. Eu não menti, eu só omiti. Eu não falei nada que me comprometesse. Certo? Mas é interessante, irmãos, porque eu acho que os eventos mostram que o mundo está amadurecendo e chegando num ponto onde as pessoas estão ficando cansadas do tal do politicamente correto. Um exemplo disso se deu no pleito eleitoral, não é verdade? Para muitos foi um voto de protesto, dizendo assim, estou cansado do politicamente correto, quero alguém que apresente sinceridade. Estou exagerando aqui? Acho que não, né? Então, irmãos, Jesus queria que os israelitas o aceitassem, porque se eles o aceitassem, com ele receberiam a vida eterna e todas as bênçãos que Deus quer trazer. Contudo, aquele povo era um povo rebelde e contradizente. Mas Jesus foi buscado por aqueles que não o buscavam, ou seja, foi achado, por aqueles que não o buscavam, que não o procuravam. Quem eram esses? Ora, os gregos. Ainda em João 12, diz assim, versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Agora nós podemos voltar para Isaías 65 e entender um pouquinho melhor aquilo que foi profetizado. Essa profecia
como as outras do livro de Isaías, apontava para o Messias, apontava para Jesus. E o Messias seria enviado ao povo de Israel. Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia. Só que, desde que ele nasceu, ele foi rejeitado. Quando ele nasceu, tiveram que vir os reis lá do Oriente, que eram de terras pagãs, para visitar o menino Jesus. Enquanto que os líderes religiosos que estavam ali, ao lado de Belém, a poucos quilômetros do lugar onde Jesus nasceu, não foram sequer na cidade para ver se era verdade o boato que eles tinham escutado sobre o nascimento do rei dos judeus. Então cumpriu-se o que Isaías disse. Capítulo 65, versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Os gregos não tinham a menor ideia da profecia do Messias, mas começaram a ouvir de Jesus e falaram, puxa, mas será que esse é o Filho de Deus? E quiseram ver o Mestre. Quiseram conhecer, quiseram ouvir, quiseram obedecer. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Jesus se revelou a quem tinha interesse. A Bíblia fala da samaritana, que era uma adoradora de imagens, mas foi aquela mulher que abriu o coração a ele junto ao poço de Jacó, e ele pôde revelar-se a ela e falar, eu sou o Messias. Ele não disse isso para nenhum judeu. E quando Pedro falou que ele era o Messias, ele falou para Pedro, não conte para ninguém. Por quê? Porque os judeus não acreditavam. Mas o povo que não se chamava pelo nome dele. Os judeus se achavam o povo de Deus, mas os outros não eram o povo de Deus. Aqueles que não eram foram privilegiados em relação aos judeus. Por quê? Porque Deus fez acepção de pessoas? Não. Mas foi porque as pessoas escolheram. Sabe, nós podemos escolher a Deus e sermos privilegiados. Isso compete a cada um. Depende da minha decisão, depende da tua. Deus não olha para castas, para Deus não existe isso. Deus não olha assim, onde você nasceu? O que você aprendeu quando você era pequeno? Ou em que igreja que você frequentou? Ah, então, isso aí é o homem quem olha, Deus não vê assim. Versículo 2. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Eram os judeus. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto a sepulturas, etc. E olha o versículo 5, que qualifica com perfeição. E dizem, retira-te, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Essa frase é para matar, né, irmãos? Vamos falar a verdade? É o cúmulo do orgulho. Sou mais santo do que você. Às vezes você não precisa dizer, dificilmente alguém vai falar isso, né? Ah, eu sou mais santo do que você. Mas às vezes só no olhar da pessoa, a mensagem já foi entregue. Não é assim? Né? Você chega, a pessoa te olha assim de cima para baixo como que, você é uma plebe, você é um pecador. E a pessoa cheia de justiça própria, mal sabe que ela desse jeito não vai entrar no céu. Não vai. Aí, Deus fala dessas pessoas o seguinte, ainda no versículo 5. Esses aí são uma fumaça no meu nariz. Já cheirou fumaça? Uma coisa incômoda. Um fogo que arde todo dia. Agora, será que nós pegamos esse texto aqui só para falar dos judeus? Tem algum judeu aqui? Que eu saiba nenhum, né? Adianta ficar só falando de judeu? A Bíblia tem que ter alguma aplicação para nós, não é verdade? E tem de fato. Abram lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Eclesiastes, logo antes de Isaías, um livro antes. Capítulo 1, versículo 9. Eclesiastes 1, 9. Diz assim. O que foi... Abram lá. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9.
Vamos lá. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Essa semana eu tinha até uma imagem na minha mente que eu falei assim, poxa, a gente trabalha tanto com representação gráfica aí fora, né? Por que não faz isso também para entender a verdade? Se nós pudéssemos comparar a verdade como algo assim. Pensem que esse cilindro é o nosso túnel do tempo. Então, aqui nós estamos lá na época de Isaías, lá pelos meados de 700 a.C. E aqui nós estamos em 2018. DC, depois de Cristo. O que aconteceu ali? Vamos supor que o ocorrido, é aquilo que nós estamos estudando, ele seja equivalente a uma roldanazinha, assim, um biscoito que está aqui em volta desse, né? É um círculo, quer dizer, por que ele é um círculo? É a causa e a consequência. A pessoa fez e teve a consequência do que fez. Faz sentido? Faz, né? A vida é assim, não é? É a causa e a consequência. Então vejam, a causa está aqui. Aí girou, veio lá por trás. Opa, aqui voltou, chegou no mesmo ponto. A consequência. Ou seja, tudo que você faz cai sobre você, cedo ou tarde. E muitas coisas caem durante a tua própria vida. E aqui o que a profecia de Isaías está falando é exatamente isso. Olha, povo de Israel, vocês são rebeldes. Vocês não obedecem a Deus. Vocês querem fazer só a vontade de vocês. E mais, ele diz um pouquinho para frente, né? Lá no versículo 11. Vós vos apartais do Senhor, vos esqueceis do meu santo monte, preparais uma mesa para a fortuna, e misturais vinho para o destino. O que é preparar uma mesa para a fortuna? Ora, quem vive o contexto da época e conhece um pouquinho das religiões pagãs até hoje, não vai ter dificuldade de entender. Até hoje em dia, dependendo da religião, faz-se oferta de alimento para o Deus. Já viram isso? Né? Oferta de fruta, às vezes para o Buda, tal, isso é feito. Né? Então, a ideia que é transmitida aqui, o princípio transmitido é o seguinte: vocês preparam uma mesa para Deus a fortuna. Vocês estão buscando, dinheiro, prosperidade. É isso que vocês estão correndo atrás. Na verdade, o Deus de vocês é a riqueza, é a prosperidade. E vocês estão misturando vinho para o destino. O vinho sempre foi o símbolo de algo usado em festa. Vamos comemorar, né? E aí vamos tomar um vinho. Seja ele alcoólico ou não, a ideia era essa. Então, olha, vocês estão comemorando, tal, mas não se dando conta do destino que vocês vão ter se seguirem esse caminho. É o que Deus está falando. Vocês estão ocupados aí só com o dinheiro, só com o material. Tá, e daí? E a vida eterna, como é que vai ficar? Eu não vim oferecer só prosperidade nessa terra, porque a nossa vida é muito passageira. Passa aí dos 70 anos, você já fica pensando, quando que Deus vai me chamar, né? Ontem eu estava fazendo pôr do sol com o pessoal, aí disse que a gente estava cantando uma música que é assim, quando for então chamado, né? Aí disseram que cantava lá numa igreja, tinha muitas velhinhas, daí quando for então chamado, ela falava o meu nome, eu, esperando que Deus chame, né? Para ela descansar, dormir no Senhor. Mas gente, você vê como a nossa vida é curta. Então, nós temos que nos ocupar do essencial. E Deus falou que o povo de Israel aqui tinha se esquecido disso. Bom, isso aconteceu naquela época, mas e agora em 2018? Vamos buscar o paralelo aqui. Né? E antes de apresentar o paralelo, quero só botar uma outra coisa aqui. Foi uma profecia que se cumpriu. Isaías 65, versículos 14 e 15. Deus fala para o povo agora, fala para a minoria que obedece e para a maioria que é rebelde. Para a minoria que obedece, mensagem do verso 14. Eis que os meus servos cantarão por terem o coração alegre. Mas vós gritareis com tristeza. Tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito.
E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. Maldição é uma coisa condenada. Aqueles que eram justos dentre o povo de Israel não iam mais querer ser chamados judeus. E o Senhor Jeová vos matará, e aos seus servos chamará por outro nome. Olha, isso aqui se cumpriu com uma clareza. Então aqui, os rebeldes seriam mortos, enquanto os justos seriam chamados por outro nome. Ó, todos sabem como isso aqui se cumpriu, só talvez nunca fizeram a correlação. Os judeus rebeldes mataram a Jesus. E os justos passaram a ganhar outro nome. Qual foi o nome que os pregadores do Evangelho receberam? Cristãos. Até hoje, cristianismo vem de cristãos. Naquela época eles foram chamados de cristãos porque eles pregavam que Jesus de Nazaré era o Cristo. Então falavam tanto de Cristo que passaram a receber outro nome. No caso, cristãos. E aqui ficaram os judeus. Isso aqui derruba por terra toda a pretensão que alguns têm de dizer que as profecias até hoje se aplicam ao povo judeu, que o povo judeu é o escolhido, que ele ainda vai se converter, e que todas as promessas vão se cumprir para Israel e tal. À luz disso aqui a gente vê que não é verdade. Por quê? Ora, considerem a posição de Deus. Vocês mandam o filho de vocês, pensem no filho de vocês, mandando lá para o presídio de Piraquara, para ele mandar uma mensagem para todos os presos se arrependerem. Aí os presos vão lá e matam o filho de vocês. O que é que vocês vão fazer com esses presos? Fale a verdade. Hã? Hã? Vocês vão dizer, não, daqui a 10 anos eu vou dar todas as bênçãos para eles, vou libertar todo mundo da cadeia, assim? Mas irmãos, é o que se pensa hoje, ao dizer que agora é os judeus que são o povo de Deus dos últimos dias e tal. Ora, Deus é o que então? Deus não tem amor pelo seu filho? Né? Não, isso não vai acontecer. Não, jamais vai acontecer. Os justos, desde então, foram chamados por outro nome, que era cristãos. Agora olha o detalhe. A história se repete. Porque daí esses cristãos passaram a assumir vários nomes. Né? Dependendo do século, eu consigo encontrar todas as igrejas que estão aí. Né? A mais antiga dos cristãos, né, veio a igreja apostólica sem nome, até que ela finalmente ganha o nome de católica pelo imperador Constantino em 300, no quarto século. Né? Mas depois disso, nós temos mais alguns séculos, aí nós temos as igrejas denominacionais que foram surgindo. Luterana, Batista, Anabatista, Presbiteriana, Metodista, Wesleyana, né, que virou a Metodista. Enfim, e várias outras. Daí da Batista veio a Assembleia de Deus, aí vieram as neopentecostais, que daí... Nossa, e hoje em cada esquina tem uma. Não é assim? Parece uma árvore, né? Ela sai de um caulizão e vai distribuindo. Assim. Tá, e daí? Como é que fica isso aqui aplicado aos nossos dias? Ora, tem uma aplicação mais estrita. Eu sei que quando se estuda, existe o chamado estrito senso e o lato senso. O estrito é o sentido assim, tá, se eu pudesse aplicar isso aqui só a uma coisa que reflete mais exatamente aquilo que eu quero dizer. Ah, então é essa caneta, estrito senso. Ah, lato senso, o que se aplica a essa caneta pode se aplicar a outras canetas que têm outras cores. Está aqui, é sentido amplo. No sentido amplo a gente abrange todas as igrejas denominacionais. No sentido estrito, agora, a gente vai abranger a igreja que tem a mesma característica dos judeus do passado. E os judeus tinham uma característica marcante. Qual era a característica dos judeus? Guardavam o sábado. Era o povo do sábado. E hoje tem uma igreja que personifica isso. Que ela é conhecida como o povo do sábado. Inclusive, já é mais numerosa do que os judeus. Já ultrapassou os judeus. Tem mais membro dessa igreja do que judeu no globo, no planeta. E qual é essa igreja, irmãos? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja Adventista do Sétimo Dia, está aqui. A IASD. E no caso da IASD, né? O que é que Deus fala? Ele diz para os judeus no passado, eu estendi minhas mãos todo dia a um povo rebelde e contradizente.
Vamos ver se acontece isso? Aí diz que esse povo, lá no passado, versículo 5, dizia assim: retira-te de mim e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Essa é a postura do adventista hoje, ou não é? Hã? Eu lembro de um amigo que eu tinha, que ele era da Batista. Ele falava assim: adventista sei, o professor de Deus? Conseguiram entender o clichê, o que ele usou, né, o clichê? Quer dizer, se acha tão dono do conhecimento que só ensina a aprender nada, né? Ora, a própria mensagem que Deus manda para a igreja adventista, que ela mesma reconhece que é para ela, em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia, Deus retrata o orgulho. Está ali. Então não sou eu não estou acusando, é Deus quem está falando, olha lá. Apocalipse 3, versículos 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Deus é quem fala, olha, a postura de vocês é essa. Vocês se acham, quando vocês não são nada. Esse é o problema. Vocês me largaram, porque se vocês estivessem comigo, a primeira característica que vocês demonstrariam seria humildade. Porque Jesus se fez servo de todos para poder salvar alguns. Ele não veio por cima, dizendo, estou por cima da carne seca, agora quem quiser me siga. Se ele viesse assim, será que ele ia atrair tantas pessoas? Não. Ele veio aqui curando os males, atendendo aqueles que estavam em necessidade, aqueles que estavam precisando. Aqueles que se sentiam desprezados e nada, eram os principais objetos da atenção dele. A ponto de os orgulhosos dizerem, esse Jesus come com publicanos, com pecadores, se mistura só com a ralé, com a gentalha. Pois é, mas é esses que ele veio salvar também. Porque para com Deus não há distinção de pessoas. Para ele todos são almas, todos são filhos. E isso foi esquecido. E no dia de hoje não acontece a mesma coisa, irmãos? E aí Deus fala para hoje. Então, em primeiro lugar, para os adventistas, e não quero tirar a carapuça aqui, foi Deus quem pôs, está aqui, ó. IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou Adventistas, de um povo que era conhecido por piedade, por conhecer a Bíblia, passou a ser um povo que é conhecido pela pedância. Isaías 65, versículo 5. E dizem, retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Deus fala, estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Continuando. Versículo 11, aplicando agora para os dias de hoje. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo nome, que preparais uma mesa para a fortuna. Interessante, irmãos. Eu vou falar aqui, não porque a gente separou o sermão para falar mal de uma denominação. Nós estamos aqui transmitindo a verdade bíblica. E se a verdade bíblica é essa, paciência. Né? Não estou aqui para agradar alguém. Se fosse para agradar alguém, gente, poxa, eu teria mais o que fazer lá em casa, sinceramente. Tenho filhos, tenho esposa, né? Que tal? Vamos dedicar um tempo para a família, fazer outras coisas. Mas se eu estou aqui, colocado por Deus, então é para falar a verdade. E a verdade é essa. Ele fala aqui, ó, vocês fazem culto para a fortuna. O que é isso? Estão procurando ganhar dinheiro, mostrar o poder, né? Agora a igreja é com luxo, escola é com luxo. Pelo menos aqui em Curitiba, né? A gente vê, pô. Qual é a maior rede de escolas particulares aqui em Curitiba? Adventista. E como é que são as escolas? São humildezinhas, não? Né? Então perdeu-se a simplicidade e faz muito. Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu cheguei a estudar numa escola, que era aqui no Bom Retiro. Nossa, mas primeiro para ir para lá, a gente estudava lá no fundo de uma igreja.
E ficou durante 8 anos falando, ano que vem vocês vão para o CCA, ano que vem vocês vão, ano que vem vocês vão. As escolinhas, a escola que eu fiz de 1ª a 4ª série, né, era 2 salas. Uma sala tinha 1ª e 2ª e a outra tinha 3ª e 4ª. Agora compara isso com hoje. Né? Os templos, como é que era antigamente, como é que é hoje? Não, o templo é tudo estofado, com ar-condicionado. Na minha época, banco de madeira, duro, né? O dia de verão você sofria lá dentro, todo mundo lá, aquele calor, você pingando, né? Por quê? Porque não tinha, não é porque gostava de fazer o povo sofrer, não tinha dinheiro. Agora, não falando só de organização, e o povo está buscando o quê? Você vê um povo que hoje está buscando fazer Jesus voltar, tirando do bolso, esvaziando-se das suas posses para levar avante a causa do Evangelho? Ou você vê gente que está preocupada, como é que eu vou ganhar mais, como é que eu vou garantir meu patrimônio? Irmãos, as obras demonstram quem nós somos, não tem como enganar. E aí Deus fala, olha só, o destino vai ser esse. E a mesma coisa que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. O que vai acontecer com os rebeldes? Gritarão e os justos cantarão. Os rebeldes serão mortos e os justos serão o quê? Chamados por outro nome. Os justos dessa época não seriam mais chamados adventistas. Iam ganhar outro nome. Tal como aconteceu na época passada. Hoje os santos de Deus são chamados judeus? Não. Assim como também os santos de Deus hoje não serão mais chamados adventistas. Porque o Senhor foi que falou. E por que não serão chamados? O próprio verso explica. Isaías 65, versículo 15. Ele fala para os rebeldes, deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, porque pegaria mal ser chamado por aquele nome. Hoje em dia, você dizer que é adventista, será que você passa uma boa impressão para a pessoa ou você passa uma impressão ruim? Sejam críticos. Tenta ser crítico. É boa ou é ruim a impressão que se passa? Agora, não vai perguntar para os colegas da igreja, aí é fácil, né? Pergunta para os Gaviões da Fiel se o Corinthians é o melhor time do Brasil. Eu vou me surpreender se eles falarem outra coisa, né? Então, gente, nós temos que, deixar a palavra falar conosco. E estamos dispostos a nos submeter à palavra, independente do que ela diga. E agora a gente falou no estrito senso. Agora vamos falar no lato senso, no senso mais amplo. Aos rebeldes deixarei que serão chamados por outro nome. Via de regra, as pessoas de quaisquer denominação estão buscando o quê? Estão buscando se preparar para a vida eterna, abrindo mão de todas as coisas dessa terra, pregando o Evangelho, se dedicando totalmente à causa de Cristo. É isso que está acontecendo? Não. Ou elas estão buscando ganhar dinheiro, melhorar de emprego, mais salário, mais férias, mais viagens? Porque meu filho não pode ser um pária, então eu tenho que gastar 1.000 e tantos reais na mensalidade, porque ele vai num tal lugar, que daí ele faz natação, faz isso, faz isso, faz isso. Irmãos, nossas obras demonstram quem nós somos. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Não adianta. E aí Deus fala. De qual placa você é hoje? Não interessa. Você é o quê? Católico, batista, presbiteriano, luterano, wesleyano? Não interessa. Aqui diz assim, o teu nome vai acabar ficando por maldição. Hoje em dia, quando você fala de crente, o que a pessoa diz? Crente sim, dos pastores que gostam de dinheiro. É ou não é verdade? Sim. É verdade. O nome está sendo tomado por maldição. E é o que Deus falou. Está se cumprindo. E aí vós, os verdadeiros servos de Deus, sereis chamados por outro nome. Porque aquele não dá mais. Se você for associado àquele nome, né, isso prejudica a mensagem que você tem a levar. Exemplo. E vou citar alguns exemplos, não estou falando mal da denominação, mas, por exemplo, chega um testemunha de Jeová na tua casa, seja sincero, você tem interesse de atender? Não. Você tem interesse de atender ou não tem? Não. Se você sabe, aí chega lá o filho, papai, testemunha de Jeová, quer falar com o senhor. Ou mamãe, você tem vontade de atender? Não. E por que você não tem vontade de atender? Passado o discurso.
não é só porque sabe o discurso. A fama deles chegou e para você a fama não é boa. É ou não é verdade? É isso, irmãos. Vamos falar a verdade aqui. A verdade é essa. Entenderam? Então sabe o que acontece? Nós temos que prezar muito pelo nosso testemunho. Para que também o nome desse ministério não seja jogado na lama. O nome pode ser jogado na lama quando o nosso testemunho é ruim. E isso que Deus falou aqui, ó, é infalível. Ou seja, são ciclos. Está vendo aqui, ó? A história volta em ciclos repetitivos de causa e consequência. Deus aqui não tem os seus queridinhos. Depende de aceitar o plano dele e a vontade dele. Está aqui, ó. Os judeus no passado plantaram, colheram. Quem estava na Idade Média? Plantou e colheu. E agora, no nosso tempo, quem plantou vai colher. Vai colher o quê? O que plantou. Se você plantou milho, não espere feijão, não vai sair. Então, meus queridos irmãos, nós temos que refletir. Nós precisamos ponderar em como está a nossa vida. E não é como os outros acham que nós estamos. Irmãos, o que os outros pensam de mim não interessa. Sinceramente não interessa, por quê? Ninguém vai viver a minha vida. Ninguém vai resolver os meus problemas. Ninguém vai estar comigo lá nas horas que eu colher as consequências das minhas decisões. Então é melhor que eu tome as decisões sábias. Nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Essa vida aqui é passageira. Não interessa o que as pessoas pensam ou deixem de pensar da gente. O que interessa é se nós tomamos as decisões corretas nas nossas vidas. Porque essas decisões vão impactar no nosso destino. E se eu guardo os mandamentos de Deus, bem irá para mim. Se eu não guardo, mal irá para mim mesmo. E é bom eu abandonar essa carapuça da carcaça, da placa da religião que eu sempre carreguei nas costas ou no peito, não interessa. Porque muita gente faz isso. Ah, não, sou feliz por ser da igreja tal. Será que você é feliz mesmo? Ou está só no adesivo? É uma coisa de se pensar. Né? Tem gente que faz isso com outras coisas. Eu vejo agora, estou indo para o ambiente da universidade, nossa, tem gente que ama a universidade. Né? Tem gente que ama o ambiente onde ele está, e assim vai. Cada um se apega a uma coisa. Só que o detalhe é o seguinte, quem ficar se apegando nas coisas e não se apegar a Deus, está fazendo a escolha errada. Temos que fazer a escolha certa. O Senhor fala qual é a característica dos que fazem a escolha certa. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Hoje, se eu quiser ter uma coisa de ferro em casa, eu posso tanto, para enfeitar a minha casa, né? Eu posso ter tanto uma peça que é de ferro legítimo, quanto também pintar um plástico de ferro, que parece igualzinho. Hoje em dia as imitações estão tão boas, né? A diferença é se eu tentar botar um ímã naquela geladeira ali. No plástico não vai pegar. Só vai pegar no ferro. Não é assim? Então assim, ou eu sou por natureza um ferro, ou eu não sou. Se eu for só a casca, então sabe, na hora que vier a prova do ímã, não vai pegar. Eu tenho que ser a essência. E Deus está olhando para mim, Ele quer que eu seja a essência. Ele não quer que eu carregue a placa. Se eu carregar a placa, essas placas aqui, ó, Deus falou, essas vão ser chamadas de maldição. Por quê? Porque hoje em dia tudo que é ruim está caindo aí. Qual denominação que está isenta hoje de crítica? Vamos falar a verdade? Abram os jornais. Eu cito alguns crimes aqui, e nós poderemos englobar quase todas as religiões. Simonia. Sabe o que é simonia? Venda de bênçãos. Sabe de onde veio a ideia de venda de terreno no céu? Pois é, isso é um crime de simonia. Outra coisa, vamos lá. Pedofilia. Ah, esse negócio é bem mais moderno, né? Tem acontecido? Tem acontecido. Né?
Homofobia. Tem acontecido nas igrejas? Tem. Agora eu vou falar homossexualismo, mais do que homofobia. Então sabe o que está acontecendo? Hoje você carregar lá a tua placa com o nome, não interessa qual ele seja, está te gerando vergonha. Por quê? Porque a pessoa olha para você e fala, já sei daquele povo lá. Então muita gente não tem interesse no cristianismo por causa do mau testemunho que foi dado. Por isso que Deus fala, o nome ficará por maldição. Então não fique mais carregando e defendendo a tua placa. Não adianta. Isso aí, desculpa, é que nem há pouco tempo, né? Vou defender. Depois que abriu todo o podre lá do partido, tal, todo mundo já viu, tá tudo envergonhado, ainda querer defender. Dá para fazer? Não dá, não tem mais jeito. E às vezes a gente pode acabar caindo nessa ignorância. Não, a placa já está mais furada lá de vergonha que peneira. E eu estou tentando lá ainda dar um jeito de emendar, que não vai dar para emendar. Esquece. Deus já está falando, caiu Babilônia, tudo uma confusão só. Hoje nós seremos chamados por outro nome, se quisermos. Se quisermos. Deus não vai obrigar ninguém. E aí fica o apelo do Senhor. Deus quer um povo assim, que guarda os mandamentos e a fé de Jesus. Agora, compete a nós decidirmos se nós vamos querer fazer parte desse povo. Porque Deus, repito, não vai obrigar a ninguém. O convite de Jesus era sempre feito com base no amor. Pense numa mão estendida para abençoar. Assim é Jesus. A mão dele está estendida esperando que o nosso preconceito não nos impeça de que ele nos abrace. E se nós deixarmos, ele vai nos trazer, vai nos abraçar e vai nos levar. E aí fica a pergunta do Senhor. Quem gostaria de dizer para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me leve. Eu quero, peço a tua ajuda, me dê força. Né? Irmãos, eu sou humano como vocês, eu sei que não é fácil. Né? Agora que está todo mundo na igreja, todo mundo é crente, está no sábado, todo mundo com a Bíblia na mão, parece fácil. Mas a gente vai sair daqui, ó, e as coisas vão começar a acontecer ali fora, e vai ser difícil. Não vai ser fácil. Não estou mentindo para vocês. Não adianta eu contar que, não, que maravilha, vem aqui, agora chore, aceita Jesus, está tudo. Não é assim. Nós vamos pedir a força dele hoje, mas vamos ter que continuar pedindo durante a semana. Você precisa cooperar com Deus. Ajoelhe-se em casa, ore, fale com Ele. Do teu jeito, não importa. Eu chamo de reza, tá bom, faça a reza. Eu chamo de oração, faça a oração. Eu chamo de conversa com Deus, converse com Ele. Abra o teu coração e fala, Senhor, eu preciso de ajuda. Né? Deus vai ajudar, Deus vai dar força. Amém? Vamos nos colocar de joelhos então e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha nos ajudar como pecadores que nós somos, como pessoas que precisam da Tua ajuda, do Teu poder, do Teu auxílio. Verdade é, Senhor, que fazendo uma análise crítica, nós não temos nada de bom em nós que possa nos fazer agradáveis ou recomendáveis a Ti. E pedimos, Senhor, que o Senhor cada vez deixe isso mais claro para nós, a fim de que sempre possamos nos aproximar de Ti com humildade. Senhor, pedimos que o Senhor possa nos ajudar no decorrer dos dias, Senhor, a agirmos como o Senhor espera, a agirmos como Jesus agiu. Sabemos que há uma grande diferença ainda entre o exemplo dele e o que nós somos. Mas, Senhor, se nós estamos aqui, é porque o Senhor colocou diante de nós a esperança de um dia sermos como Ele é. Ajude-nos, a Deus. Fortalece a cada um. Nós temos debilidades que não são iguais, não são comuns a todos. Mas, Senhor, na particularidade de cada um de nós, que o Senhor possa nos assistir e nos ajudar. Esteja conosco, ó Deus. Fortaleça a Tua igreja e nos guie. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Atenção você que nos assiste, eu queria estender o convite, caso você tenha sido convencido de que escutou a verdade, de que a palavra de Deus foi comunicada a você
como ela é. E você gostaria de fazer parte deste povo, gostaria de estudar mais, dar o passo do batismo. Se este é o teu desejo, entre em contato conosco. Nosso contato se dá pelo WhatsApp, número 41 99509 8425. Também te convidamos a continuar nos acompanhando, lembrando que as transmissões são realizadas pelo YouTube, terças-feiras a partir de 8 da noite e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final, ou nos encontra pelo site advertenciafinal.com.br. Nós vamos ficando por aqui, sei que o tempo é limitado, mas convido para você estar conosco na sequência nas próximas reuniões. Feche os teus olhos se desejar, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa descansar na paz do seu espírito e que possamos estar juntos nas próximas oportunidades. Até lá.